Glória a Deus. Quem está feliz aí? Vem cá, meu pastor. Amém? Quem está feliz, dê um glória a Deus. Quem está cansado aí, dê um aleluia. Pronto. Era isso que eu queria ouvir. Então a gente vai até às 10 horas hoje. Beleza? Irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Quando o pastor ele chegou aqui, eu disse assim: pastor, meu nome é Pronto. Aí ele falou assim: glória a Deus. Vamos ver. Irmãos, assim, a gente fala que a gente nasceu para algumas coisas, né? Uns nasceu para ser professor, advogado, pastor. E eu nasci para mim estar em missão, servindo o Senhor. Como tem um Wagner que é missionário, nasceu para isso, está aí hoje no campo, servindo e adorando o Senhor. Irmãos, e durante a semana, eu estava meditando em uma palavra. E essa palavra, eu lembrei que eu ministrei ela uma vez, lá em Lisboa, do Maranhão. lá em João Lisboa do Maranhão. Só o pastor aqui conhece. Acho que quem foi lá também conhece, né? O Rui. Obrigado. E essa palavra com o tema Até Quando? Ela é baseada em um texto no livro de Mateus 17 e o versículo 17. Só que eu comecei a meditar em cima dessa palavra, porque até quando? Jesus usou essa expressão, não reprovando os discípulos que estava exercendo a sua autoridade no meio de um povo. De maneira nenhuma Jesus estava reprovando os discípulos dele. Só que os discípulos se encontraram diante de uma situação e eles não conseguiram o sucesso de realizar, de expelir um demônio. E de repente ele sai do seu local ali e corre para onde Jesus e fala assim: mestre, eu não consegui expelir esse demônio. Como que eu faço agora? Claro que Jesus já sabia que aquilo ia acontecer, mas o Senhor esperava que eles fossem de encontro com Ele. E o escape realmente era onde Jesus estava, era o próprio Jesus. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração essa semana sobre isso, até quando? E a gente vai entender melhor isso, amém? Vamos orar. Pai querido, nessa hora, queremos te agradecer por esse momento, agradecer por nós estarmos aqui. Obrigado por essa oportunidade, obrigado pelo ar que nós estamos respirando, pelo dom da vida. Obrigado por nós estarmos aqui em comunhão como irmãos, como filhos. Nós queremos te agradecer. Senhor, ministra no nosso coração nessa noite, ministra no nosso espírito nessa noite. Fala conosco, que essa palavra também seja ministrada em mim, que não seja apenas para quem está aqui, mas que comece em mim, e que quem esteja do meu lado também seja abençoado, Senhor, no nome poderoso de Jesus. Eu oro pedindo nessa noite, fala conosco, no nome poderoso de Jesus, amém e aleluia. Abra sua Bíblia aí no livro de Mateus, amém? Mateus 17 e o versículo 17. A gente vai começar no versículo 16. Mateus 17 e o versículo 16. Diz assim: quem achou, dê uma glória a Deus. Amém. Diz assim: apresentei aos seus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Então Jesus clamou: ó geração sem fé e perversa, até quando? Marque essa palavra aí, até quando? Estarei convosco, até quando vos terei de suportar? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Olha que coisa boa. Antes da gente se aprofundar nesse texto, quantos aqui nesse ano de 2021
e no ano de 2019 fizeram planos? Levanta a mão aí para ver você. Quantos conseguiram realizar os planos que vocês fizeram? Dê um glória a Deus aí. Isso é perfeito. Glória a Deus por isso que você conseguiu realizar aquilo que você tinha planejado. Mas eu tenho certeza que no ano de 2019 e no ano de 2021 e 2020, vocês compraram vários livros, uns 3 livros. E a sua meta no ano de 2019, no ano de 2020 e 2021 era ler os 4 ou 5 livros que vocês compraram. Quantos concluíram essa missão? Não precisa responder. Responda aí para você mesmo. Você fez vários planos, você estabeleceu uma meta. Talvez você falou assim: nesse ano de 2021, eu vou ser uma pessoa que vou crescer em Deus, de forma tremenda. As pessoas vão me ver e vão ver o fogo de Deus queimando dentro de mim. Eu sei que você fez esse plano aí, porque eu fiz isso também. Essa foi minha meta no ano de 2021, ser um leitor. Eu consegui virar o ano lendo livros. Foi difícil, irmão. Tinha hora que as costas doía, a cabeça doía, a vista doía. Eu digo, mas eu vou conseguir. E eu dizia para mim mesmo: até quando que eu vou começar uma coisa e eu não vou terminar? E aí, no ano de 2018 e 2019, eu comprei vários livros. Eu acho que as traças e o mofo leram muito mais do que eu. Bateram o recorde. E aí eu disse assim, eu falei assim: hoje eu vou tirar os livros de dentro da caixa. Quando eu tirei, estava cheio de mofo. Uns prestaram, outros não prestaram, eu tive que jogar fora. E eu li nesse texto, eu falei assim: até quando que eu vou permanecer vivendo com a inconstância? E aí eu me lembro que eu peguei esses livros, coloquei em cima da mesa, eu comecei a limpar, coloquei no sol para sair o mofo. Disse assim: agora eu vou utilizar bem esses livros. Agora eu vou me tornar um bom leitor. A partir de hoje. Comecei a ler o livro 6 horas da manhã. Fui no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto eu desisti de ler. E o livro voltou para o mesmo lugar onde ele estava. Esses foram os planos que eu comecei a fazer no ano de 2019 e no ano de 2020. Só que no ano de 2020, aliás, no ano de 2019, eu coloquei uma meta, que eu ia ler a Bíblia antes do ano acabar. O ano acabou e eu li apenas o Novo Testamento e não concluí o Antigo Testamento. E mais uma vez, eu sentado e vendo esse versículo, eu fiquei me perguntando: até quando que eu vou ser essa geração incrédula e perversa? Você sabe por quê, irmãos? Nós temos uma oportunidade de sentar e ter um bom devocional, ter um bom relacionamento com Deus. E no momento em que a gente tem esse bom relacionamento com Deus, nós começamos a crescer, porque nós que estamos, se aproximando do Rei. E dessa forma nós iremos crescer, nós iremos ser pessoas cheias do Espírito de Deus. E isso é muito importante nos dias de hoje. E o ano de 2021 está acabando. E eu coloquei várias metas e estabeleci vários propósitos. Todos eles eu consegui. Não foi fácil, foi difícil. Tinha dia que eu queria apenas dormir, queria apenas deitar, queria apenas descansar, mas eu lembrava que eu tinha um propósito a cumprir. Quando o cansaço chegava, eu lembrava dessa palavra: até quando? Até quando eu vou planejar e vou estabelecer um propósito e não vou concluir aquilo que eu comecei? Uma das piores coisas que existe hoje no nosso meio não é a falta de coragem, é a inconstância.
Às vezes você fala, mas a inconstância é a falta de coragem. Não, porque você mesmo sem coragem, você faz. Mas quando você é dominado pela inconstância, você começa e você não conclui aquilo que você começou. E é isso que nos leva a ser uma geração não só incrédula, mas uma geração que não acredita no futuro. E sabe o que acontece? Esses discípulos tinham tudo em mão. Eram discípulos que o Senhor trouxe para perto, o ensinou e disse assim: olha, a partir de hoje vocês têm o poder do meu Pai. E agora, daqui por diante, vocês têm autoridade para expulsar demônios e para curar pessoas. Não só para curar, mas também para trazer pessoas para perto de mim, para que se faça presente e importante no reino. Foi isso que Jesus fez com a minha vida, com a vida da Eusélia, do Wagner, da Lohane, do Rui, dos nossos pastores, aqui da pastora Elza. O Senhor tem nos dado uma autoridade. Mas sabe o que é que acontece? Nós relaxamos naquilo que o Senhor tem nos dado como um propósito. E a Bíblia mostra que os discípulos não conseguiram expulsar um demônio. E logo depois eles correm, vai de encontro com Jesus. E eles falam: olha, Senhor, eu não consegui expulsar esse demônio. E o Senhor falou assim: traga ele aqui. Só que o Senhor não reprova os discípulos. O Senhor fala assim: olha, até quando que eu estarei convosco? Até quando que vocês, ou seja, até quando que vocês vão deixar de me procurar para expulsar um demônio ou para curar alguém? O que Jesus estava dizendo é: comece a exercer esse poder que o Pai vos deu. Coloque a mão sobre a cabeça e expulse esse demônio. Coloque a mão sobre a cabeça e cura essa pessoa da enfermidade. O que Jesus estava dizendo: eu não vou estar convosco para sempre aqui nessa terra. Mas o que Jesus estava se referindo é que o Consolador, o Espírito de Deus, estava dentro deles. E a palavra mais certa hoje para isso seria: Senhor, estou disponível e quero cumprir esse propósito. Só que quando ele chega até o Senhor dá uma palavra: até quando, Pedro? Até quando, Tiago? Sabe, até quando, Eusélia? Até quando, Júlia? Até quando, Júnior? Até quando? Até eu mesmo? Até quando nós iremos esperar algo do céu, se nós podemos fazer com a autoridade que o Senhor tem nos dado? E talvez no ano de 2021, o seu plano foi ler a Bíblia toda, antes que o ano acabasse. Talvez você conseguiu essa meta que você colocou. Mas talvez você não conseguiu. Só que toda vez que você estabelecer algo, e você tem esse propósito a cumprir, e você não cumprir ele, você diga: até quando? Você sabe por quê, irmãos? A gente tem vários planos. A gente quer realizar várias coisas. Mas sabe o que acontece? Nós começamos a fazer. Só que chega um dia onde você se cansa mentalmente, fisicamente, até mesmo espiritualmente, e você deixa de realizar aquilo que você começou. Mas não funciona dessa forma. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus habita dentro de nós. Então essa é a maior motivação para a gente dar continuidade naquilo que o Senhor deixou sobre essa terra. E muitas pessoas deixam de viver os propósitos de Deus por não discernir a voz do Senhor sobre essa terra. Talvez você fale assim: mas como assim? Porque nós fazemos vários planos. A voz do Senhor, sabe, se revela a nós hoje, no nosso secreto, aonde nós estamos.
Só que chega um momento em que eu e você desistimos de dar continuidade no projeto, sabe, no processo. E de repente a gente chuta o balde e diz assim: olha, pastor, olha, meu líder, hoje eu não quero mais continuar. E a partir de hoje, eu vou viver a minha vida, os meus planos, e não quero seguir os planos de Deus. Não deixe de viver os propósitos que Deus estabeleceu para você aqui nessa terra. Saiba discernir a voz de Deus. Você sabe por quê, irmãos? Em Lucas capítulo 15, versículo 4 até o 7, conta uma história de um bom pastor e uma ovelha que se perde do seu rebanho. E dentro desse texto de Lucas capítulo 15, uma ovelha deixa as suas outras parceiras e fica 99 ovelhas e uma fica perdido. Só que o pastor, ele deixa as 99 e volta a procurar essa ovelha que se perdeu. Só que o maior intuito não era deixar as 99 e procurar aquela ovelha que tinha se perdido. Não era bem assim. Mas o propósito era cumprir o papel de ser um bom pastor. Porque essa foi a aliança que Deus estabeleceu, de ter um bom pastor, de ser um bom pastor. O plano daquele povo não era apenas cuidar de um rebanho. O plano de um bom pastor não era apenas estar com as suas ovelhas ali e as ovelhas estar se alimentando. Esse não era o foco completamente, porque a gente vê em toda a história que um pastor monetariamente era bem sucedido. Se uma ovelha se perdesse, ele compraria outra. Não perderia o tempo de procurar uma ovelha e de perder as outras. Mas o papel dentro desse texto era mostrar que ele tinha uma aliança, e essa aliança era mostrar para as suas ovelhas que ele era o bom pastor. E aí, encontrando, a Bíblia mostra em Lucas capítulo 15 e o versículo 4 até o 7 que ele pega essa ovelha, coloca nos braços e manda fazer uma festa, porque ele encontrou a ovelha. Só que toda vez que ele andava com essas ovelhas, uma tinha que sair do meio do rebanho. E toda vez que essa ovelha saía do seu rebanho, ele dizia: até quando que eu tenho que estar procurando essa ovelha? Você sabe por quê, irmãos? Porque um pasto bom tinha, pastor, naquele tempo. Um bom pastor também tinha naquele tempo. Um bom cuidado também era exercido através do bom pastor naquele tempo. Sabe, ovelhas que se alimentavam bem também tinha naquele tempo. Só que tinha uma ovelha que não conseguia discernir a voz do seu pastor. E toda vez que ela não ouvia a voz do seu pastor, ela saía do rebanho. E aí o pastor sentava, olhava para 99 e dizia assim: até quando que eu tenho que procurar esta ovelha que está perdida? Só que o papel não era procurar uma ovelha perdida, mas era exercer o dom que ele tinha como ser um bom pastor. Quando nós estamos no rebanho, que nós deixamos de ouvir a voz do bom pastor, nós nos perdemos das 99. Tem que ser sem ovelha. Isso não significa que nós temos que ser uma igreja com 100 membros. Eu não estou dizendo isso. Mas o que eu estou dizendo é: até quando que nós vamos estar saindo do rebanho? Até quando que nós não vamos olhar e valorizar o cuidado do bom pastor em nossas vidas? Toda vez que nós conseguimos discernir a voz de Deus,
nós nos colocamos nos braços do bom pastor. E sabe o que acontece? A ficha começa a cair. E aí talvez você comece a dizer assim, como eu também me perguntei isso por um bom tempo: Senhor, até quando? Até quando? Você sabe por que até quando, irmãos? Porque toda vez que eu pensava em ter um bom devocional, eu começava pelos pés e dava tudo errado. Eu não conseguia ouvir a voz de Deus. Aí é que entra aquela questão, o vômito da alma. Quem já ouviu falar nisso? O vômito da alma. Sabe, o Wagner conseguiu crescer, foi ungido a pastor, está com uma igreja e você está no processo. E você dentro do processo, aí você fala: Senhor, por que ele conseguiu e eu não? Eu estou mais tempo. Mas aí você tem que falar: até quando? O Senhor fala: até quando, meu filho? Até quando, meu filho, que eu te chamo e você começa a correr, se esconder? Sabe, a mesa está pronta com o banquete, você não quer sentar na mesa para a ceia, você não quer se alimentar com os bons, sabe, com as ovelhas, você não quer se alimentar com o bom pastor. Mas é porque, irmãos, a alma, ela enlouquece, e aí ela começa a olhar para o passado. Ele conseguiu, eu não consegui. Sabe, pastor, eu limpo a igreja, eu limpo as cadeiras, faço tudo. O cara chegou ontem, já é líder de célula, e eu estou aqui há um bom tempo e nunca consegui. Tudo isso é vômito da alma. A gente fica se lamentando aquilo que já passou, você podendo continuar o processo, correr juntamente com o bom pastor, valorizar o abraço, o colo do bom pastor. Um dia eu cheguei para o meu pastor e falei: pastor, ainda tem carrapicho aqui em mim. Oh, coisa difícil dizer para o pastor que ainda existe carrapicho na gente. Mas eu falei assim: pastor, me coloca no colo e tira esses carrapichos que me atrapalham ainda. E o que é, meu filho? Pastor, pensa um cabo mentiroso, pensa um cabo que tem inveja, sou eu. Eu quero ser tratado, tira esse carrapicho, me coloca no colo. Eu quero provar o colo do bom pastor. Você sabe por quê, irmãos? Um dia eu vivia me lamentando das coisas que se passaram. Eu vivia perguntando assim para Deus: Senhor, por que o pastor conseguiu? Por que ele foi levantado a pastor e eu não? Por que ele foi levantado a líder de célula e eu não? Por que ele é líder, sabe, hoje da mídia e eu não sou? E o Senhor diz: até quando que você vai viver se lamentando, provando e vivendo os vômitos da alma? Quando você começa a discernir a voz de Deus, você começa a se deixar ser tratado por Ele. E o Senhor diz: até quando? Até quando que nós iremos permanecer se alimentando do vômito da nossa própria alma? E o interessante é que quando esses discípulos chegam até o Senhor diz assim: até quando, geração incrédula e perversa? Porque eles não estavam acreditando na palavra que Jesus tinha dado a eles. Ah, mas eles eram apóstolos, eles eram pastores, mas só que a incredulidade ainda reinava dentro do seu coração. E o Senhor não reprovou o caráter desses homens, o Senhor reprovou a falta de fé. E Jesus vai olhar para eles assim: até quando que vocês vão ver eu fazer e não faz? Irmãos, o homem natural, ele não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus. Ele não consegue compreender. O homem natural, do jeito que ele chega aqui, ele senta, escuta a pastora, escuta a pastora, escuta o pastor, escuta o Wagner, escuta quem estiver pregando aqui em cima. Mas a palavra que é liberada aqui hoje, ele não vai entender que é para ele. Ele apenas vai dizer: olha, eu gostei, foi uma palavra muito abençoada, gostei muito.
Mas quando você entrega a vida para Jesus, você não se torna mais um homem natural. Você se torna um homem, uma mulher espiritual. Toda palavra que é ministrada, ela corta. Você se sente uma pessoa que precisa voltar ao trilho. Você se sente que precisa estar mais próximo de Jesus, como eu me sinto. Cada palavra que é ministrada, eu vejo que eu tenho que melhorar em algo. E o Senhor diz assim: até quando que a gente vai permanecer sendo dominado pela inconstância, se nós temos o melhor dessa terra, que é o Espírito de Deus? E nós conseguimos compreender aquilo que o Senhor fala para nós nessa terra. O homem natural não, ele chega aqui, ele senta, acabou a palavra, do jeito que ele entrou, ele sai, a gente fala com ele: boa noite, obrigado por ter vindo, dá um abraço. Isso é bom, mas ele não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus. E um dos prazeres de Deus hoje sobre essa terra é que nós venhamos a se alinhar com Ele, a se posicionar e crescer no reino, crescer na presença dEle. E o que Jesus estava dizendo para os seus discípulos é: vocês não vão me ter aqui para sempre. O que Jesus estava mostrando para os seus discípulos é: vocês já foram treinados, vocês têm essa autoridade. Comece a exercer isso. Talvez você chega e você quer receber um milagre, você quer receber uma cura. Você escuta essa palavra, milagre. Você sabe que Jesus cura, que Jesus ressuscita, mas sabe o que acontece? Eu não acredito. Você sabe por que não acredita? Porque a palavra hoje ela foi liberada, mas nem todos estão disponíveis para abraçar essa palavra que foi liberada no mundo espiritual. E depois você vai se lamentar, viver o vômito da alma: Senhor, eu oro tanto, eu já jejuei, sabe, eu já tirei 2 horas, 3 horas de oração, mas eu nunca fui curado. Porque você vive se lamentando as coisas que já se passaram. Mas até quando que você vai continuar com essa incredulidade no seu coração? Quero contar aqui um pequeno testemunho para a gente dar continuidade. Um dia, eu estava lendo a Bíblia e o Senhor falou assim para mim: vá até o hospital, ore por todos. Não foi aqui. Acho que eu fui no hospital aqui uma vez só para pontear mesmo o dedo. Essa foi a primeira vez que eu fui aqui. E eu falei assim: Senhor, confirma mais uma vez se eu tenho que ir até o hospital. E o Senhor falou assim: vá no hospital e chama os seus discípulos. Aquele tempo não tinha WhatsApp, era aquele mofador, aquele Paulo Rende azul que tu só levantava aquela tampinha e mofava. E aí eu peguei esse meu telefone e liguei pros meninos, inclusive o Raí, um deles. Eu falei assim: Raí, Marcos, hoje eu recebi uma palavra, vamos lá no hospital? Aí os caras todos empolgados: vamos. Aí a gente chegou lá, deu autorização, entrou e a gente começou a orar. Quando a gente chegou no quarto, tinha uma mulher muito enferma, não conseguia andar. E aí eu disse assim: hoje nós vamos exercer aquilo que o Senhor tem nos dado como autoridade. E eu todo empolgado, eu falei: Senhor, eu quero ordenar no nome de Jesus que essa mulher seja curada. E eu comecei a orar, orando ali, e de repente eu falei assim: você consegue andar? A mulher: não. Eu falei assim: rapaz, começa a interceder aí, meu filho, porque o negócio aqui é forte. E aí eu coloquei a mão e comecei a orar de novo. E eu perguntei para essa mulher: você foi curada? Ela: não.
E eu disse para ela assim: olha, eu vou bem ali orar pelos outros, quando eu voltar você já vai estar andando. E aí eu fui adiante. Quando eu fui adiante, aí a meninazinha aparece assim na porta correndo e fala assim: ei, vem cá, a minha mãe está andando. Cara, quando eu lembro disso eu me arrepio todinho. E aí eu falei assim: glória a Deus. Você sabe por quê, irmãos? O poder de Deus foi manifesto naquele lugar. A glória é dele, irmãos. Você só vai ter o trabalho de abrir a boca e profetizar, porque a palavra já foi estabelecida, o reino já foi estabelecido, sabe, o milagre já tem vida. Então eu só preciso hoje ir de encontro com esse milagre e de discernir a voz de Deus sobre essa terra. E aí eu fui adiante, eu falei assim: agora é a tua vez, agora tu ora, e eu intercedo. A gente saiu de dentro desses hospitais as pessoas mais crentes de todo mundo. Não existia ninguém mais crente que nós. E a gente era empolgado que toda vez que a gente orar, a gente tinha que soltar uma rajada de línguas estranhas. E aí o nosso pastor falava assim: meu filho, vigia, porque o povo não entende. Eu digo: pastor, mas eles têm que entender que nós temos que falar em língua mesmo. E a gente foi adiante. Quando a gente saiu desse hospital, que a gente chegou em casa, era um sábado, era dia de Aliança Jovem. A Aliança Jovem tinha só 8 pessoas. Eu, a Júlia, o Raí, o Marcos e mais 4 moças que tinham lá. E depois a gente começou a testemunhar isso. Isso rodou em toda a cidade. E tudo que acontecia, pessoas endemoniadas, pessoas enfermas, chama aquele povo lá da Nova Aliança. Eles oram por isso. E a gente estava empolgado, a gente queria fazer esse trabalho. A gente queria expulsar demônio, a gente queria orar pelo enfermo, a gente queria praticar atos de justiça, dando alimento. A gente queria fazer tudo para o reino. Você sabe por quê, irmãos? Porque o poder de Deus tinha se manifestado naquela cidade. Onde a gente andava, o povo falava assim: olha os irmãos ali da Nova Aliança. Eu ficava alegre demais. Você sabe por quê, irmãos? Talvez você fale assim: ah, tu quer se aparecer? Não, irmãos, é porque era uma coisa nova para a gente, recém-convertido, exercendo o poder de Deus, exercendo o milagre que já tinha sido estabelecido. E eu dizia assim: cara, nós estamos no melhor tempo da nossa vida, ouvindo a voz de Deus e praticando. A questão não é só eu ouvir o que o Senhor falou para mim. Às vezes o Senhor dá uma palavra para mim que eu quero levar para o Wagner. Não é assim. Às vezes o Senhor trouxe uma palavra, que essa palavra ela é para você, irmãos. Sabe, ela é para você nascer de novo. Ela é para você se renovar de novo. Essa palavra é para você hoje crescer de novo. Essa palavra é para você provar dos frutos do Espírito. Aí você começa a provar e praticar e viver. Aí depois o Senhor fala assim: agora eu compartilho com o teu próximo. Um dia eu estava me achando tão crente, tão firme nas promessas. E uma senhorinha chegou e falou assim: você tem que se renovar, meu filho. Se renova. Aí eu digo: será que é para mim mesmo essa palavra? Ela se renova, meu filho. Você está precisando se renovar. Isso ficou na minha cabeça. Eu tenho que me renovar. Mas como é que eu me renovar? Eu disse para o meu pastor, eu digo: pastor, eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando, essa mulher falou que eu tinha que me renovar. O que está acontecendo? E aí o pastor falou assim: se ela falou, meu filho, então se renove. E eu entrei para o meu quarto e falei: Senhor, como é que eu posso me renovar? E naquele dia, quando eu cheguei em casa, eu comecei a ler Salmo 17,4. Aqui, Salmo 17,4. Abriu aí? Abriu não, o que não apareceu, né? Agora sim, olha aqui, ó. Como fazem os homens? Salmos
17:4. É isso mesmo? É. Como fazem os homens? Pela palavra dos teus lábios. Eu evitei os caminhos dos violentos. O 5. Meus passos seguem firmes nas tuas veredas, e os meus pés não escorregaram. Olha que interessante esse texto. E eu falei assim: Senhor, o que eu mais quero hoje é me manter firme na tua presença. E o Senhor me trouxe uma palavra que eu tinha que me deleitar, descansar o meu espírito. E como que isso acontece? Quantos aqui queriam porco? Porco. Ninguém queria porco aqui? Mas quem já foi numa chácara que tem bastante porco? Certo? Um leitão. Quantos já foram no local onde tem um chiqueiro, onde eles ficam? Você já viu que lá é cheio de lama? Você já viu que o porco ali, o leitão fuça, bola por cima, deita? Ali ele estava se deleitando, sabe, se renovando, descansando, sabe, a beleza, para depois ser comido, se deleitando ali, sabe, era o local onde ele estava aproveitando a vida. E sabe o que é que acontece, irmãos? É mais ou menos isso, o se deleitar, descansar o espírito, é você se jogar na palavra, sabe, é você se jogar numa vida de oração, é você compreender aquilo que o Senhor quer para a sua vida nessa terra, sabe, é você dizer: Senhor, eu me renovo, sabe, eu me deleito, Senhor, eu vivo as tuas promessas, Senhor, eu quero isso para mim. Derrama mais o teu poder sobre a minha vida. Esse é o deleite, esse é o se deleitar do Senhor sobre essa terra, você descansar o seu espírito. Sabe, a gente se cansa tanto fazendo coisas que o Senhor não pede. A gente se cansa tanto fazendo coisas que o Senhor nunca pediu. Aí você faz porque é para o Senhor, mas entenda, o Senhor pediu, não. Então se deleite, descanse. Um dia eu estava tão cansado, e eu ia pregar no sábado, era 4 horas e nada do Senhor me dar uma palavra. Eu digo: Senhor, eu orei, passei a manhã toda de jejum, e até agora eu não sei o que pregar na Aliança Jovem. E o Senhor falou assim: se deleite, durma. Eu digo: rapaz, eu acho que isso aqui é a carne, eu vou ter que orar. E aí eu fui orar e sabe, irmãos, eu com muito sono, pastor. Eu olhei para a cama bem arrumadinha, ela centralzinha com 2 palhetas que gira assim, o ventilador. E aí eu falei assim: rapaz, eu vou ter que deitar. Deitei, dormi, tirei baita do sono. Quando eu acordei, irmãos, eu acordei renovado, inspirado. E aí eu fui onde eu falei: Júlio, o Senhor falou comigo. Lembra daquela palavra, pastor? O Senhor tarda, mas não falha? Pois é, pois foi essa palavra que o Senhor me deu quando eu descansei. Às vezes, irmãos, você quer fazer aquilo que o Senhor não pediu. Descanse, durma, vá dormir. Um dia Davi falou assim: aquieta minha alma, ou seja, minha alma se aquieta. Agora é hora do meu espírito deleitar no Senhor, descansar no Senhor. Sabe, quando você se deleita no Senhor, você compreende que Ele pode fazer por você. Mas, irmãos, não confunda o descansar com relaxar. Às vezes você vai descansar e relaxa, aí a sua Bíblia está lá aberta, como o pastor falou em Salmos 91. É capaz de atacar a sinusite quando você colocar a cara. Só que eu quero que você entenda algo. Quando o porco ele se joga na lama, ali é o escape de descanso dele. Pode observar, irmão. Quando o porco está muito agitado, ele fica brigando um com o outro. Quem cria porco sabe. E de repente
vai comer ali o que tem, e depois que ele come, que brinca, ele se joga na lama, aí descansa, não está nem aí. O dono vai, olha, vê aquela arrumação ali, menino, que é isso, está lá, se deleitando. E sabe o que acontece? Da mesma forma somos nós. Quando você está tão cansado, fadigado, primeira coisa que vem na nossa mente é agir carnalmente. Sabe o que é carnal? Agir pela força do braço, fazer aquilo que o Senhor não pediu. E às vezes o Senhor pediu uma coisa e diz assim: olha, meu filho, eu quero só que você descanse, se deleite ali, sabe? Quando você acordar e a gente conversa, a gente bate um papo de filho para pai, de pai para filho, e começa o processo. O Senhor começa a ministrar no seu espírito. Só que às vezes, quando você está tão carnal, eu me refiro, quando você começa a agir pela força do braço, e aí você começa a dizer que o Senhor esqueceu de você. Jamais o Senhor esqueceu de nós. Jamais Ele deixou o seu filho. Sempre o Senhor tem lembrado dos filhos. Sempre. E aí quando você começa a fazer as coisas que vêm da alma, que o Senhor não pede, o Senhor fala assim: até quando, meu filho, que você vai permanecer praticando essas mesmas coisas? Coisas que não convêm para o nosso crescimento no reino. Quem está entendendo aqui, diga amém. E sabe o que Jesus fez? Discerniu a voz de Deus na boca de um homem chamado Pedro. Um dia Jesus discerniu a voz de Deus na boca de Pedro, e Jesus não teve dúvida que era Deus falando na boca de Pedro. Quando Pedro revela que o próprio Jesus era o Filho do Deus vivo. Se eu fosse você, eu dava glória a Deus por isso. Jesus chega dizendo quem eu sou. Várias pessoas dão exemplo de quem ele era, mas Pedro acerta na mosca e diz assim: tu és o Filho do Deus vivo. Eu acredito que Jesus olhou para os outros e falou assim: até quando que vocês vão estar aí sem perceber que eu sou o Filho do Deus vivo? E sabe de uma coisa? Quando Pedro falou: tu és o Filho do Deus vivo, Jesus olhou para Pedro e falou assim: Pedro, não foi carne e nem sangue que te revelaste isso, mas foi o Espírito de Deus. Eu sou o Filho de Deus. E sabe o que acontece? Pedro deu mais um passo à frente, venceu a inconstância, venceu o medo, venceu, sabe, a insegurança que ele tinha, porque ele revelou quem Jesus era. Um dia João Batista no deserto, batizando, evangelizando, e aí ele fala assim: olha, se preparem, porque depois de mim vai vir alguém a qual não sou digno nem desatar-lhe a sandália dos seus pés. Já imaginou se João Batista não soubesse quem era Jesus? Jesus dizia a mesma coisa: até quando, João? Até quando que você vai estar falando de mim sem me conhecer? A mesma coisa é: até quando que nós vamos estar falando do amor de Jesus se ainda nós não provamos desse amor? Sabe por quê? O amor do Senhor vale mais que a própria vida. E aí o Senhor diz assim: até quando que vocês vão estar pregando sem me conhecer? Nós precisamos conhecer o Senhor. Eu gosto muito de citar Marcos 1,17. Às vezes você fala assim, sempre Lucas fala disso quando ele prega. Mas um ponto-chave em Marcos 1,17 é que quando Jesus passa no mar da Galileia, ele vê 3 homens a trabalho, se esforçando, lutando para pagar os seus impostos, lutando para se alimentar a sua família. E aí Jesus passa e fala assim: ei, vinde após mim.
Você sabe o que significa no grego? Olha, venha até mim, me conheçam, saiba quem eu sou, me conheça primeiro. Vocês sabem pescar, mas você não sabe evangelizar, então olha, venha até mim, me conheçam, que depois disso eu vos farei de vocês pescadores de homens. Sabe, o ponto-chave nesse texto não é você deixar o seu trabalho e correr atrás de Jesus. O ponto-chave nesse texto é você deixar, sabe, aquilo que domina você, e você conhecer Jesus, e depois que você conhecer Jesus, você pegar a sua rede e lançar na seara, e você fazer parte dos trabalhadores que permanecem no reino. Quando o Senhor chamou, sabe, cada um de nós, o Senhor não teve dúvida que você ia ser o escolhido para conhecer Ele e lançar as redes. Muitas vezes uma única palavra leva você, leva eu a desistir do projeto de Deus. Mas qual é a única palavra que pode fazer com que eu e você desista dos planos? Quando você começa a procrastinar, ou até mesmo quando você sabe que tem que fazer e você diz: hoje não, amanhã eu faço. Aí chega o amanhã e você diz: hoje não, amanhã eu faço. Hoje não, amanhã eu faço. Mas você já parou para pensar que você respira? Que você tem uma única vida? O mundo ali fora diz que tem gente que tem 7 vidas. Não, é que não chegou o dia. Quando o dia chega, você só tem uma. Você já percebeu que você respira todos os dias? Mas você já parou para pensar que pode acontecer de você não ver mais as pessoas que estão do seu lado? Então não deixe para fazer amanhã, faça hoje. O hoje é importante, o hoje é fundamental, o hoje é vida, o hoje é projeto, o hoje é crescimento, o hoje nos leva a conhecer a Deus no futuro. Isso é uma realidade. O hoje revela quem eu sou. O hoje mostra o quanto que eu estou distante de Deus. O hoje mostra que eu sou um homem falho, que não alimento o meu espírito. O hoje revela que eu sou fraco. O hoje revela que eu não consigo mais ter um bom devocional. O hoje revela que eu sou uma pessoa que desisto fácil dos projetos, dos planos de Deus. Mas sabe o que acontece? Se eu puder fazer hoje, eu vou ser beneficiado em tudo. Você sabe por quê, irmãos? Porque o amanhã, ele pode até existir, mas ele não pertence a você, pertence a Deus. E sabe de uma coisa? Algumas coisas assim em mim, eu comecei a mudar. Eu comecei a tomar uma decisão que me leva ao coração de Deus. Eu comecei a tomar uma decisão que me leva ao coração de Jesus. Porque a melhor parte nessa terra não é eu aproveitar a vida lá fora. A melhor parte nessa terra é eu aproveitar o Consolador que habita dentro de mim. Quando nós tomamos uma decisão que nos leva ao coração do Pai, você está dizendo: Senhor, daqui por diante eu vou crescer no Senhor. Aí talvez você é alguém que fez vários planos de ler a Bíblia um ano. Você leu janeiro, fevereiro, março, abril, maio, e daí por diante você parou. Olhe para o seu amigo e diga para ele assim: até quando? Diga para ele bem forte: até quando? Ao ver você estar aqui, você passou lá do lado do seu vizinho e disse assim: ei irmão, eu vou te levar hoje para a igreja.
Aí você não passou no domingo, nem no outro, nem no outro, nem no outro. Aí o Senhor vai dizer assim: até quando que você vai prometer e não vai cumprir? Mas a mesma coisa é: até quando que você vai prometer para o Senhor e não vai cumprir? Você me engana, você engana os pastores, mas Ele não. Ele sabe que você fez um plano, um propósito e não cumpriu, né, Lohane? Eu não estou dizendo que a Lohane faz isso não, irmão, viu? Mas até quando? Eu mandei uma mensagem assim para uma amiga, né? Eu falei assim: até quando? Esse é o tema da palavra. Aí, pastor, uma amiga minha disse assim: não, mas eu já pedi para fazer. Depois eu mando. É o tema da palavra. Eita, menino. Até quando, irmãos, que a gente vai permanecer sendo dominado pela inconstância? Até quando que você viu os seus pastores e você falou assim: pastor, conte comigo. Conte comigo, pastor. Vem cá, Wagner. O Wagner, ele é meu pastor. E aí eu digo assim: olha aqui para minha beleza, Wagner. Aí eu digo assim: pastor, conte comigo, cara. Eu estou com o Senhor, sempre. Faça chuva, faça sol. O meu nome é pronto. Conte comigo. Pastor, beleza, meu filho. Eu acredito. Obrigado. Bora aplaudir Deus aqui pela vida dele, vai. Amém? Glória a Deus. E aí o cara fez uma declaração de discípulo para pastor, sabe? De Timóteo para Paulo, né, pastor? Uma baita de uma declaração. E o pastor firme naquela palavra. No dia que o pastor começa a apertar, sabe, o calo que está no sapato dele, ele vai dizer assim: pastor, eu não posso hoje não. Sabe, aconteceu umas coisas aqui em casa, a mulher está doente, o menino está doente, questão do trabalho, estou muito cansado, então eu não vou conseguir fazer nada. Pastor, chama outro aí. Tá bom, o pastor acredita que foi a primeira vez, né? Aí vem a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Aí o pastor vai começar a agir igual Jesus. Até quando, meu filho, que você vai permanecer nas mesmas palavras, nas mesmas desculpas? Se você deu uma palavra, essa palavra ela foi plantada no mundo espiritual. Se você disse: pastor, estou contigo, então já era. Você vai ter que andar em cima dessa palavra que você se declarou para o seu pastor. Eu citei isso aqui várias vezes, que Barnabé foi um grande discipulador na vida de João Marcos, na vida de Paulo. E Paulo foi um dos discipuladores de Timóteo, de Tito. E sabe o que acontece? Um dia Paulo rejeita João Marcos, mas um dia Barnabé abraça João Marcos. Um dia Paulo pega o seu destino com Silas, vai em direção da Síria. Mas um dia Barnabé chama o seu primo João Marcos, abraça ele e fala assim: vamos começar uma nova história? Vamos começar um novo processo? O que passou, passou. Paulo lhe rejeitou, amém. Vamos começar hoje? Vamos. A partir de hoje a gente começa uma nova história. E aí eles começaram uma nova história. E a Bíblia mostra que Barnabé pegou Paulo, discipulou ele, treinou ele, tirou toda a ferida. E sabe, e Marcos se lamentando do acontecido com Paulo. E aí Barnabé olha para João Marcos e fala assim: João Marcos, até quando que você vai estar vivendo o vômito da alma, se lamentando o que já passou? Vamos reconstruir aqui uma nova história, um novo tempo. Vamos agora partir para a seara, que é grande, precisa de você como grande trabalhador. Aí, sabe, ele se prepara. Eu acredito que ele calça ali a sua sandália, veste a sua roupa e diga: estou pronto, Barnabé, conte comigo. Depois de um tempo, João Marcos olha para Barnabé e fala assim: olha, eu estou contigo, conte comigo, faça chuva, faça sol, eu estou contigo. E sabe o que acontece? João Marcos cumpriu com a palavra. Um dia Paulo foi preso, e Paulo preso,
Ele manda uma carta para Timóteo e fala assim: olha, Timóteo, eu desejo que você mande João Marcos para que ele me sirva aqui na prisão, juntos com Demas, Lucas e Aristarco. Beleza. João Marcos poderia voltar atrás e dizer assim: por que eu vou servir esse homem, pastor, que me rejeitou, que não queria me aceitar na obra porque eu desisti do meu primeiro chamado missionário? E se ele tivesse feito isso, sabe o que ia acontecer? Barnabé diz assim: até quando, meu filho, que você vai viver com essas feridas na alma, se lamentando os vômitos da alma? A partir de hoje, você é servo. Foi isso que aconteceu. Ele deu uma palavra que estaria com Barnabé e com Paulo até o fim, e ele caminhou na palavra que ele falou: estou contigo e não abro mão. E sabe o que acontece? Enquanto outros não queriam caminhar, João Marcos estava à disposição de Paulo na prisão. E esses outros, o Espírito o constrangia e falava: até quando que vocês não vão crescer? Sabe, irmãos, até quando que nós vamos ser pessoas rasas no Evangelho? Pessoas que não entendem da Bíblia, pessoas que não lêem a Bíblia, pessoas que não oram, pessoas que não têm devocional. Até quando que nós iremos viver as emoções da alma e não as verdades do Espírito? E sabe o que acontece? Paulo deixou alegria no coração de quem queria servir, deixou disposição, deixou uma verdade revelada. Porque a melhor coisa que existe sobre essa terra não é eu olhar para o que eu sei fazer, mas eu olhar para o reino, para as necessidades que existem no reino. Talvez você fale: uma pessoa como eu, formado, sabe, o reino não precisa. Realmente, o reino não precisa da sua formação. O reino precisa do seu caráter, da sua atitude, da sua personalidade, do seu desejo, da sua vontade de caminhar. E sabe o que acontece? Nós deixamos a inconstância nos dominar e transformar a nossa alegria em uma tristeza. Você sabe por quê, irmãos? Porque nós deixamos de buscar o Senhor como nós devemos buscar. Até quando que a gente vai permanecer assim? Talvez essa alegria que se transformou em uma tristeza foi por conta da decisão errada que você tomou. Tome uma decisão certa de caminhar com Jesus. Até quando eu vou esconder, sabe, aquele carrapicho que está em mim? Como é difícil confessar ainda que existe um carrapicho em mim, pastor. Como é difícil, sabe, chegar para o meu pastor e dizer assim: olha, meu pastor, como é difícil eu confessar para você que ainda existe um carrapicho aqui em mim. Mas eu quero dizer: tem um carrapicho, pastor. Tira esse carrapicho de mim. Vem cá, Eusébio. Vem cá, Eusébio, por favor. O Juninho já está correndo ali. Não vou te chamar não, Juninho. Fica aí. O Juninho já foi se esconder ali atrás, né, Juninho? Como é difícil, irmãos, eu chegar para o meu pastor e dizer que existe um carrapicho ainda, que precisa ser tirado. Vem cá, Eusébio. Eu gosto de usar o Eusébio aqui. Hã? Vem cá, Gabriel. O Gabriel é bem fininho. Mas diz que menino magro pesa, né? É. Pega ele no colo aí, Eusébio. O menino diz que eu gosto disso, né? Sabe o que acontece? Quando você chega para o seu pastor e diz assim: pastor, ainda tem um carrapicho em mim. Tira de mim esse carrapicho. O pastor tira todo o carrapicho.
passa a mão naquela lã, coloca nos braços. E sabe o que acontece? É que acontece o deleite, o descanso. Porque você não tem nada escondido. Mas quando tem, o Espírito lhe constrange e diz: até quando que você vai permanecer com esse carrapicho em você? Pode colocar ele no chão, Zé. Bora aplaudir o Senhor aqui pela vida deles. Glória a Deus. Até quando? Uma vez pegaram o pastor e colocaram no altar, não foi, pastor? Imperatriz, hein? E eu quero encerrar contando a história de um homem. Eu já citei muito isso aqui. Em 2 Samuel 17:1 fala a história de um homem chamado Davi. Davi começou a sua história como um pequeno pastor de ovelha, que cuidava de um pequeno rebanho de seu pai, responsável, íntegro e valente. Só que a história de ser pastor ali se acaba por um tempo e ele começa a ser rei, começa a reinar. A gente compreende que desde a época em que Davi era pastor de ovelha, ele já era perseguido por um urso e por um leão, até mesmo pelos seus irmãos que não acreditavam no seu pastoreio. Mas ele mostrou o quanto que ele era responsável, cuidando das ovelhas de seu pai e sendo pastor. E sabe o que acontece? Depois de sair, Davi, por ser um homem tão obediente a seu pai, ele sobe mais um degrau. Subindo mais um degrau, ele passa a ser rei. Começa a governar Israel, sendo um rei. Dentro disso, existe um homem chamado Absalão, o seu filho. Começou a perseguir. Onde Davi estava, esse homem atrás, mesmo sabendo que era o seu pai. E sabe de uma coisa, irmãos? Um dia, Absalão pede conselho para Aitofel. E ele diz assim: olha, Aitofel, hoje nós iremos armar uma armadilha para o meu pai. Hoje ele cai na nossa armadilha. Resumindo a história, aí Aitofel disse assim: olha, monte uma tenda e deite com as concubinas de seu pai, que zela pela tenda. Deite com uma delas em meio de todo o povo de Israel. E assim aquele povo, assim toda a nação, todo o povo saberá que você deitou com as concubinas de seu pai. E assim os seus homens terão coragem para guerrear com os homens de seu pai. Absalão escutou esse conselho de Aitofel. Foi lá, deitou com as concubinas e depois, arrependido, procura um homem chamado Uzai. E sabe o que Uzai disse? Olha, desta vez o conselho que Aitofel deu não foi bom. Naquela época, quando Davi escutava Aitofel e Absalão também escutava Aitofel, como se o Senhor estivesse falando na boca desse homem. Mas ele errou no conselho. Ele sugeriu que ele praticasse esse ato, e toda a nação viu, e toda a nação ficou escandalizada. E aí ele procura Uzai arrependido, e Uzai fala assim: olha, o conselho que ele deu não foi bom. Dessa vez ele se precipitou em lhe aconselhar nisso. Sabe, o que mais existia no coração de Absalão não era vontade de matar seu pai, mas era uma inveja, sabe, de poder sentar em um trono e de dizer assim: olha, hoje eu sou rei, tomei o lugar do meu pai. Todos vocês começam a se ajoelhar, me servir, obedeçam a palavra em que eu direcionar. O coração, o desejo que existia dentro do coração de Absalão era isso. Era de tomar o trono, o reinado de seu pai, de ser rei, de dominar aquela área e de mostrar que ele, um homem invejoso, mentiroso, de mostrar que ele ia ser o próximo rei, matando o seu próprio pai. E sabe de uma coisa? Naquele tempo,
o Espírito de Deus, sabe, usar e falou assim: olha, os guerreiros de seu pai são homens valentes como uma ursa que está parida. O seu pai é um guerreiro valente como uma ursa que está parida, e os seus guerreiros também são da mesma forma. Mas sabe o que acontece? A palavra hoje era essa. Talvez Uzziah olhou para Absalão: Absalão, até quando que você vai estar com essa inveja, com essa ganância de tomar o trono de seu pai e de governar essa nação sem o Senhor lhe dar? Sabe, a pior coisa que existe é a gente querer uma coisa que o Senhor não quer nos dar. Você quer, mas o Senhor não quer. Aí você consegue e tudo dá errado. Sabe por que deu errado? Porque o Senhor não te deu. Porque você quis tomar isso pela força do braço, pelas emoções. Mas quando o Senhor nos dá, é diferente, você reina. Pessoas tentam tirar de você, mas não conseguem, porque foi Ele que te deu. Sabe por que Absalão não conseguiu tomar o trono de seu pai? Porque não era para ele. E a Bíblia diz que Aitofel, angustiado, sabendo que Absalão não seguiu alguns conselhos que ele tinha dado, além o de se deitar com as concubinas, ele monta no seu jumento e parte para umas terras que ele tinha comprado, e deixando os seus negócios tudo quitado, a Bíblia diz que ele se mata, se enforca. Você sabe por quê, irmãos? A palavra é: até quando que nós vamos estar liberando palavras sem o Senhor ter nos dado? Até quando que nós vamos permanecer perseguindo, sabe, hoje perseguindo até mesmo aquelas pessoas que escutam a Deus? Aí você fala: olha, eu não consigo, porque isso não foi Deus. Quem era para estar ali era eu que era para estar liberando essa palavra. Sabe o que acontece? O Senhor não te coloca em alguns lugares porque ali não é o lugar para você. Quando o Senhor preparar o lugar para você, ninguém vai tirar de você. E a melhor coisa que existe hoje é a gente escutar a voz do Senhor. E aí, eu vou encerrar aqui agora, que já passou do horário, né pastor? Já passou do horário, né? E aí, irmãos, a Bíblia diz que Davi, angustiado, triste, sabe, com essa perseguição, ele recebe uma palavra e uma declaração de amor. Libera essa declaração em Salmos 23. Davi senta em uma pedra e começa a conversar com Deus, e ele diz: abre aqui para nós Salmos 23. E ele começou a falar sobre o refrigério da alma. Rapidinho, por favor, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Continua, por favor. E em verdes pastos, e em verdes pastagem me faz repousar, e me conduz às águas tranquilas. Continua, por favor. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Só até aqui. Essa foi a declaração de Davi, depois que ele decide descansar no Senhor, e ele se declara que o Senhor é o pastor dele, ou seja, o Senhor pode resolver tudo por ele. Glória a Deus, aleluia.